Eu trabalho como estrategista da Purpose. A Purpose nasceu nos Estados Unidos. Lá, ela é uma empresa de impacto social, não que a gente não tenha aqui, mas tem uma categoria específica de non-profit lá, que não é ONG. Porque o objetivo da empresa é fortalecer movimentos e causas sociais e ambientais. E aí, dentro desse contexto, a gente veio para o Brasil em 2015, a partir do Laboratório de Clima. A gente roda campanhas focadas em encontrar soluções para as mudanças climáticas. Normalmente são projetos de longo prazo, sim, embora a gente rode várias campanhas menorzinhas. Esse modelo de laboratório ele se baseia em testes. Então, por exemplo, eu quero falar sobre clima com populações periféricas. Então, vou rodar alguns testes que possam me confirmar quais são as melhores narrativas com esse público. Como que eu me comunico com pessoas um pouco mais velhas, com juventudes da periferia, coisas do tipo. O Salve Criadores surge nesse contexto. A gente já tinha um interesse de trabalhar com populações periféricas, porque hoje em dia a pauta, tanto a pauta ambiental quanto de clima, normalmente ela é tratada a partir de uma perspectiva muito branca e elitista. E, para além disso, normalmente essas pessoas elas não fazem parte das decisões políticas em torno de clima e meio ambiente, muito embora elas sejam as mais afetadas pelas mudanças climáticas ou pela degradação ambiental. O Salve Criadores nasceu um pouco dentro desse contexto. A gente já tinha interesse de trabalhar com essas populações, mas aí aconteceu a pandemia. A gente ajustou um pouco o escopo que a gente estava pensando inicialmente para que a gente pudesse, fortalecer o trabalho de da mídia periférica, de criadores de conteúdos periféricos, entendendo a importância dessas mídias para que chegue informação de qualidade e dentro de uma linguagem, de uma perspectiva que de fato dialogue com as periferias, que a gente sabe que muitas das recomendações de saúde da OMS, por exemplo, não necessariamente se adequam à realidade das periferias. Acho que esse foi um dos focos, fortalecer essa comunicação voltada para a periferia e, ao mesmo tempo, também, de algum modo, dar suporte a esses criadores de conteúdo periféricos, considerando que nesse momento a gente não está vivendo só uma crise sanitária, a gente também está vivendo uma crise econômica que impacta esses profissionais. Então, o Salve Criadores nasceu dessa ideia, com o intuito de apoiar criadores de conteúdo das periferias de São Paulo, para que eles pudessem produzir conteúdos que usassem o coronavírus como gancho, mas pudessem abordar outras questões estruturais que também afetam esses territórios. Inicialmente, a gente começou trabalhando com 4 coletivos periféricos: o Nós Mulheres da Periferia, Periferia em Movimento, Alma Preta e Rádio Cantareira. Toda semana eles produziam algum conteúdo que usava a Covid como gancho, mas abordava alguma outra questão. E foi bem importante esse trabalho com os coletivos, porque ajudou a dar um pouco o tom da comunicação e da campanha. E aí, a partir desses conteúdos produzidos pelos coletivos, a gente lançou uma chamada pública para produtores de audiovisual. Então, a ideia era poder selecionar 3 grupos, cada um abordaria um tema, e esses grupos usariam, lógico que eles poderiam ir atrás de outras referências, mas a ideia é que eles pudessem usar os conteúdos produzidos pelos coletivos como gancho para a produção dos vídeos. Uma dos indicadores de que foi bem sucedido nesse sentido de poder ampliar a comunicação e os conteúdos que tratam da pandemia, da forma como ela está afetando as periferias, é um pouco do retorno que a gente teve. Então, tanto nos comentários, tanto na página que a gente estava usando para divulgar, que é o Cidade dos Sonhos, que é um projeto guarda-chuva da Purpose, mas também nas páginas dos coletivos, a gente teve um retorno bastante positivo das pessoas querendo tirar dúvida, ou, por exemplo, um dos conteúdos foi pandemia e educação, e aí os coletivos produziram conteúdo sobre a questão do Enem e aquela campanha para adiar o Enem. Então, várias pessoas falaram, nossa,
precisa mesmo, isso tá. Eu tenho filho em casa e a gente não tá conseguindo estudar, e tipo. Então, acho que as pessoas. É importante que as pessoas se reconheçam no conteúdo, assim, que muitas vezes elas. A gente está vendo que, por exemplo, a Globo está fazendo um esforço bastante grande de cobertura do que está acontecendo. Isso é super importante. Nesse momento, felizmente, as pessoas têm valorizado um pouco mais informação de qualidade, isso tanto falando de jornalismo, mas também de ciência, mas ao mesmo tempo é importante valorizar essas mídias periféricas por conta dessa questão de representatividade e por conta de uma linguagem que de fato dialogue com essas pessoas. Mas a gente viu muito do impacto disso nos retornos que a gente teve nos conteúdos produzidos. Seria realização. Essa é a palavra. O trampo ficou muito bonito, deu muito prazer de fazer. É muito bom você pesquisar sobre as coisas, algumas coisas que você não tem tanta proximidade, porque nós escolhemos o tema economia, assim mesmo como desafio, porque era muito mais fácil para mim falar sobre racismo ambiental, né? Que são coisas que eu também vivo, assim como a economia, mas que eu tenho um lugar de fala que é um lugar de fala diferente das grandes empresas, que é um lugar de fala diferente da elite, enfim. Mas nós escolhemos economia porque a gente está vendo de perto, que nem eu falei anteriormente, tudo isso acontecer e está acontecendo com a gente, então é real. Nosso trabalho não foi um trabalho fictício, foi um trabalho real. E o projeto, a palavra que eu resumiria seria realização. A própria chamada assim, né, do projeto, que foi Salve Criadores, me brilhou os olhos, e ver o trabalho realizado foi a melhor coisa. Realização de tudo, realização de ver o trabalho feito, pronto, entregue, lindo como a gente imaginou, e a realização de participar de concursos e se ver vitorioso, vamos dizer assim, vitorioso de um concurso, realizar e fazer o trampo acontecer na sua excelência.